Oi, tudo bem? Vamos falar sobre abundância e escassez. E a nossa convidada é mais do que especial porque ela tem muita coisa para nos ensinar sobre isso. Ela saiu de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela era atendente do McDonald's. E hoje ela é uma empresária nos Estados Unidos e tem muito o que explicar para a gente. Tem muito o que ensinar para a gente de como ter uma mentalidade de abundância. Então, vamos lá, Carol. Cadê a Carol? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Ale? E você? Tudo bem. Então, eu fiquei um pouco preocupada aqui, né? Porque o vizinho começou a fazer barulho, mas, como dizem, né? Quem sabe faz ao vivo e a gente faz ao vivo de qualquer jeito, mesmo com o vizinho querendo quebrar tudo aqui do lado. Então, se vocês ouvirem um barulho aí, não se incomodem. Porque quem realmente veio ensinar pra gente hoje é a Carol Bishop. E ela mora no estado da Virgínia, é isso? Virgínia, sim. Então, Carol, eu falei aqui para quem já está ouvindo, ó, falei aqui para quem já está ouvindo que Não dá para você ouvir. saiu de São... Se o seu Oi? vizinho está batendo, não dá para ouvir. Ai, que ótimo, que ótimo. Então vamos continuar. Não vou nem me preocupar, que eu fiquei um pouco nervosa, mas não vou nem me preocupar, Não se então. preocupe, não está dando para ouvir. Então, tá. Então, a Carol saiu de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela trabalhava como atendente de lanchonete. A gente não desmerece a profissão, mas ela não tinha a condição financeira que ela tem hoje e ela mudou a mentalidade de escassez para uma vida, para uma mentalidade de abundância. É isso que a gente quer aprender com ela hoje. E já tem visita porque ela não pode ver Uma câmera. E ela já vem aqui. Que linda. Vem cá, Magia. Fica aqui. Então tá. Sejam bem-vindos, então, a mais uma live. E hoje com uma convidada mega especial. Carol, se apresente, então, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho, que daí nós já vamos começar as perguntas aqui. Você está pensando que você veio aqui só para abrilhantar? Não, não. Você vai responder e vai nos ajudar muito. Obrigada, Lê. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é um assunto que me fascina, assim, e que é muito bom quando a gente pode contribuir de alguma forma para o desenvolvimento das outras pessoas. E eu estou muito feliz de estar aqui. O meu nome é Carolina, eu tenho 42 anos e eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e eu morei lá por 18 anos da minha vida. E eu comecei o meu primeiro trabalho foi no McDonald's, como atendente de lanchonete. Mas é muito legal a história, porque assim, eu comecei como atendente de lanchonete, eu trabalhei no McDonald's por 10 anos. E quando eu saí do McDonald's, eu já era uma auditora. Eu ia nas lojas só para fazer auditoria. Então, mesmo que eu tenha começado assim, como uma atendente de lanchonete, o que eu quero dizer é que há possibilidades em todos os lugares. Ainda que a gente trabalhe para uma companhia ou no corporativismo, ou se a gente decide ter o nosso próprio negócio, o segredo é a nossa mente, é o nosso estado emocional, é a nossa fé, na verdade, né? Que é acreditar naquilo que a gente não vê, mas que que a gente sabe que é real, que é invisível, porque é no invisível que a gente cria o visível, né? Então, depois de muitos anos eu me mudei e aí foi uma longa história. E aí eu casei, tive filhos e depois fui morar numa outra cidade, no interior do Rio, em busca de segurança, que na verdade não foi tudo que eu esperava, porque foi tudo diferente, na verdade, mas é tão real que a gente cocria a nossa realidade, que eu tinha tanto medo da violência, que era como se a violência me perseguisse. Em todo momento eu via coisas, né? Mas porque a minha mente estava totalmente voltada para aquilo, por medo, por insegurança, né? E aí já começa a escassez na nossa vida, né? Não só na parte financeira, né? Em todas as áreas da nossa vida.
Tá me ouvindo, Ale? Tô Tá sim. ok? Tá Ok. ok, tá ótimo. Até a gente perceber, né, Carol, que tudo vem de dentro, né? A gente não precisa Tudo. buscar fora o que a gente precisa. E isso é muito bom, porque a gente vai falar, claro, sobre abundância e escassez, mas eu acredito, porque eu já te conheço, eu sei, né, até como você, a forma como você fala, já aprendi muito contigo, inclusive, e eu tenho certeza que tudo que você passar aqui vai fazer com que as pessoas que estejam assistindo percebam que mudando essa mentalidade não é só o dinheiro que vai entrar na nossa vida, não, né? Então, isso é muito bom, muito. É maravilhoso quando você percebe que tudo que você precisa está dentro de você. E então, assim, vamos começar. Eu sei que você estava se apresentando e já eu quero que você já emende aí a resposta, né? Que eu quero que você fale pra gente o que que você, na sua visão, o que é, sabe, essa mentalidade de escassez e essa mentalidade de abundância. Porque eu sei que tudo começa na mente. E quem me segue já sabe que tudo eu falo. Gente, o universo é mental, tudo começa na mente. E isso não é só a espiritualidade. A gente sabe que a ciência e a espiritualidade nunca tiveram andando, caminhando tão juntas como hoje em dia. Por isso que eu já quero que você entre aí nesse assunto e fique à vontade aqui, porque a gente está conversando. As pessoas que estão assistindo também, quanto mais a gente tiver essa conversa leve aqui, mais eles vão se sentir em casa também. Faz de conta que a gente está em casa. Tá bom? Tomando Eu café da sei, tarde, né? eu tô Eu amo tomar aqui, café da tarde com as minhas amigas. ó, tá vendo? Eu tô aqui em Curitiba e você tá aí nos Estados Unidos. Olha só. Então, vamos conversar como se a gente estivesse juntas, uma olhando para outra. Tá ótimo. Então, aí eu tive uma longa história e vim morar aqui nos Estados Unidos. Depois eu passei por um processo de divórcio e agora eu me casei novamente, tenho um bebezinho. E Bem, aqui meu príncipe tá dormindo, dando uma treguinha pra mamãe. pois que bom que ele tá dormindo, né? Bom, Ele é maravilhoso, fofo, mas ele não ia deixar a gente estar conversando agora. não, mas o pai dele tá aqui, o pai dele tá aqui hoje pra me ajudar. Que bom. Então, primeiro de tudo, eu quero perguntar pra você e para as pessoas que estão assistindo, se eu perguntar pra você hoje, você é uma pessoa rica ou uma pessoa pobre? Que resposta vem no seu coração, na sua mente? É para responder? Ou é só para pensar? É só para pensar, é só para pensar. Mas vamos lá, por isso, nesse aspecto, eu quero trazer para nossa reflexão hoje, assim, que a escassez e a pobreza, elas são estados da nossa consciência, são estados da nossa mente. E, na verdade, o universo e o planeta Terra tem todas as possibilidades e tudo que a gente precisa para que todos os habitantes fossem ricos. Mas por que que isso não acontece? Por que que há tanta desigualdade? Por que que há tantos pobres? E por que que há uma minoria rica? Né? Isso é uma coisa que eu penso sobre isso desde a minha adolescência. E eu questionava muito as minhas professoras com isso, mas eu sempre fui muito questionadora, então eu sempre vou em busca das respostas, né? Na verdade, o mais maravilhoso é quando a gente começa a perceber as respostas já estão dentro de nós, né? A gente consegue acessar com o autoconhecimento e aí a gente vai começando a compreender a vida de uma outra forma totalmente diferente. E primeiro eu quero também que a gente reflita sobre uma coisa, que a nossa vida nesse plano, né, na Terra, ela não é só a vida física. Nós estamos em 4 planos diferentes: o mental, o emocional e o espiritual, além do físico. Então, é como se fosse 4 quadrantes construindo ali o nosso ser. Então, é o que a gente pensa, o que a gente sente e o que tudo isso vai ser um reflexo do nosso físico. O físico é apenas um reflexo do que passa dentro de nós. Então, quando a gente começa a estudar sobre isso e a nos conhecer, a gente começa a entender por que que eu estou gerando esse padrão na minha vida
de escassez, de pobreza, de não conseguir pagar as minhas contas, ou de estar sempre apertada, ou de não ter o suficiente para viver uma vida em abundância. Porque, na verdade, somos filhos do Criador, de todo esse universo. Nós somos co-criadores com Deus, né? Com o todo, com o Criador de tudo que é. Então, eu acho assim que quando a gente começa a falar sobre isso, vai para um outro caminho, assim, que não que fuja do que a gente está falando, mas vem muito das crenças, né? Eu acredito assim, porque mas a gente. é isso. Você ainda vai falar sobre isso, né? Mas eu aqui já tô querendo atropelar. Eu já quero atropelar tudo. E quando a gente começa a fazer esse caminho de autoconhecimento, a gente começa a ver o que está reverberando dentro de nós. Que programa é esse que está rodando dentro de mim que me impede de ter uma vida abundante, né? Porque a gente diminui, né, Carol? Se diminui, talvez, por exemplo, né? Você não sei, eu não conheço São Gonçalo, né? Mas enfim, eu aqui, quando eu nasci, eu pegava ônibus, eu morava na região metropolitana, pegava ônibus longe para ir para a escola, depois para a faculdade, aquela dificuldade, sabe? Fiz a faculdade assim, a primeira faculdade que eu fiz foi porque era mais barata, que meus pais podiam me ajudar a pagar. Então, assim, aquela vida que você acredita, eu não vou sair desse lugar que eu moro, desse lugar que eu tô. Essa é a minha vida, eu não tenho como, eu não sou rica, minha família não é rica. Então, talvez isso, não sei o que você vai dizer sobre isso, mas a gente cria já um padrão de pensamento que eu não vou poder melhorar, que eu não vou poder, quem sabe, um dia ter um carro zero, ou ter um dinheiro melhor, ou ter uma vida melhor. Sim. Não é verdade? E isso está muito relacionado ao programa que está rodando dentro de nós. Esse programa, a nossa mentalidade com relação ao dinheiro, a nossa mentalidade com relação a conquistar coisas. Quando eu era mais nova, eu ouvia dizer assim: filho de pobre não faz faculdade. E eu pensava, eu não concordo. Mas ok. E por um longo tempo da minha vida, eu percebi que eu repetia padrões. Tipo assim, era como se a minha vida andasse 10 passos. E depois tudo virava de cabeça para baixo e eu voltava os 10 passos que eu tinha dado. Só que eu repetia isso. E aí, quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento e tudo mais, e um livro que fez muita diferença na minha vida é o livro do Segredo da Mente Milionária, que foi um divisor de águas na minha vida, porque, na verdade, eu nunca tinha me dado conta que eu repetia aquilo. E aquele padrão de repetição era coisas que eu ouvia da minha família, da minha mãe, de quando eu era criança ainda. Por exemplo, a minha mãe falava isso: mas a minha vida nunca vai para frente, parece que eu dou 10 passos para frente e 10 para trás, e nunca saio do lugar. E eu percebi que eu repetia aquilo como um papagaio. E eu comecei a pensar sobre isso. Falei, peraí, não é verdade. Isso não é verdade, mas até que a gente perceba que padrão é esse que está dentro de nós, por isso que o autoconhecimento é tão importante, você começa a fazer as perguntas para você mesmo. Mas peraí, por que eu penso desse jeito? Por que eu acho que os ricos não prestam? Ou por que eu acho que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Porque são crenças. E o que são essas crenças? São informações que nós recebemos na nossa infância. No primeiro setênio é o que mais vai afetar a nossa vida de adulta. Então, quando nós começamos a reconhecer essas crenças dentro de nós, aí a gente consegue dar uma virada na nossa vida. Porque daí a gente já não está mais perdido, sem saber que programa, quando eu falo que programa é esse que roda dentro de nós, são as crenças. São os ensinamentos que nós recebemos na nossa infância. Não só da nossa família, mas dos amigos que iam na nossa casa, os amigos dos nossos pais, pais dos nossos amiguinhos, que falavam coisas que para uma criança que não tem uma percepção ainda da vida, tudo é verdade. As crianças... Quando grava, né? Então, e quando
grava isso, eu acredito que é sobre esse programa que você está falando. Quando grava isso, sedimenta na nossa cabeça e a gente, hoje, eu sei que o universo é mental, então tudo parte daqui, né? Parte da nossa mente. Ok, então assim, se lá tá gravado que, como é que você falou? Filho de pobre não faz faculdade. Faz faculdade. Aquilo tá gravado na minha mente. Nem que por mais que eu não pense nisso todos os dias, eu vou ter um bloqueio muito grande para fazer uma faculdade, porque aquilo já está sedimentado no meu, né, no meu inconsciente. E esse que é o programa, então, que você fala. Exatamente. É esse o programa, que são as crenças que estão rodando ali dentro de nós. E, na verdade, as crenças elas podem ser positivas ou negativas. Isso depende da sua criação. Normalmente, a maioria das pessoas tem muitas crenças negativas. Mas se você perceber um filho de uma pessoa que já é milionária, ele não vai ter as crenças de uma pessoa que nasceu em São Gonçalo, numa família pobre, como eu nasci. E assim, uma família gigante, cheia de primos, muitos irmãos da minha mãe, né? Então, assim, foi uma infância que estava sedimentada na pobreza, né? A gente não tinha uma referência de vida farta e abundante. Eu lembro que uma época a gente foi morar em Mato Grosso e quando eu voltei eu era bem pequena, mas isso ficou na minha cabeça. Olha como eu era tão pequena. E eu lembro que a vizinha, dona da padaria, ia lá na casa da minha avó levar comida. E assim, então era uma infância, foi uma infância, né? Bem assim, sem recursos mesmo. Até eu quero. Teve gente que entrou depois do que eu falei, lá no comecinho, que eu apresentei a Carol. A Carol, ela nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e ela era atendente de lanchonete no McDonald's e hoje ela é uma empresária nos Estados Unidos. Então, ela tem know-how para falar para a gente sobre mentalidade de abundância e mentalidade de escassez, né? E por isso que, e sem contar que eu gosto muito de conversar com a Carol, porque ela explica de uma forma gostosa de entender, não sei se eu posso falar desse jeito, mas é uma forma fácil de entender. Por isso que lá no comecinho eu falei, vamos conversar como se a gente estivesse na nossa casa, né? E quem tá aí também, ó, quem entrou, espero que vocês estejam gostando desse papo. Podem colocar perguntas aí, tá bom? Que a Carol vai responder pra gente. E eu já vou emendar mais uma aqui. Se você sabe me dizer, assim, os sinais de uma pessoa que está rodando o programa na cabeça dela de uma mentalidade de escassez. Quais são os sinais? Porque, às vezes, nós que estamos aqui, eu e as pessoas que estão ouvindo, pode estar tendo uma mentalidade de escassez e nem percebe, e nem sabe. E isso está travando de conseguir aquele dinheiro que precisa, está travando de conseguir uma casa boa e mudar de vida, talvez mudar de país, né? Como você foi lá, para uma coisa que para muitas pessoas, eu não sei como que é em outros países, mas no Brasil, quem nasce na periferia ou nessas regiões metropolitanas mesmo, acredita que eu nunca vou conseguir ou nem viajar de avião. Eu já escutei gente falando assim, nem viajar de avião eu não posso, mas quem dirá morar em outro país, né? Então, por isso que eu quero que você explique aí pra gente, fale alguns sinais de pessoas que estão rodando nesse programa, para que, se a gente perceber, a gente já consiga identificar e abandonar desde já. Sim, uma coisa que a gente percebe muito quando a gente vibra na escassez, e eu falo vibra porque tudo é energia, tudo que é feito, que existe, é energia. E a energia, ela vai vibrar em frequência. E essa frequência vai emitir uma vibração. Então, quando a gente fala assim, vibra na escassez, é porque as nossas crenças que estão lá rodando dentro da gente e a gente nem se dá conta do que é que a gente tem dentro de nós, que foi assim comigo, eu nem imaginava por que eu fazia algumas coisas. E aí a gente começa a perceber. Um exemplo básico, assim, pessoas que têm muita dificuldade de agradecer e reclama demais. Por exemplo, eu tenho um exemplo assim, bem que eu escutei esses dias.
Ah, mas o que a gente ganha é uma mixaria, mas o dinheiro que a gente ganha não é suficiente. Isso são padrões de pessoas que estão vibrando na escassez. O meu dinheiro não é suficiente, eu não vou conseguir. São pensamentos que estão gerando esse sentimento de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que aquilo não é para você, talvez seja uma faculdade para os ricos. Esses pensamentos que vão gerando bloqueios na nossa vida. Por exemplo, você começa a se sentir muito cansada, a vida parece que está pesada demais. É, é um cansaço físico até, não só um cansaço emocional, mas a gente começa a sentir, nossa, é tão pesado, eu trabalho tanto, por que a minha vida não anda se eu trabalho tanto, sou tão trabalhador e não consigo, né, alcançar esse nível de abundância, de riqueza, mas é muito por causa da vibração. E enquanto a gente não se autoconhece e não consegue compreender esse padrão que está dentro de nós, a gente não consegue mudar o jogo da nossa vida. Porque a partir do momento que você reconhece que, ó, por que eu tô falando isso do meu vizinho? Por que eu tô achando que um rico não presta? Ai, rico é tudo igual, não presta, é tudo farinha do mesmo saco. A gente escuta muito esse tipo de informação e a gente fica com aquilo no nosso subconsciente e a gente só repete, como um papagaio mesmo, né? E esses são sinais de que a gente está vibrando na escassez. Tinha muito, assim, eu falava e ouvia, né? Eu falava porque eu aprendi, ou alguém falou, enfim. Ah, porque todo rico é ladrão. Porque o rico só consegue ser rico porque roubou de alguém, porque senão não ia ser rico. E isso trava a gente de uma forma. Quando você identifica, eu falo, né, que primeiro passo é você identificar quais são essas crenças que te atrapalham, que te limitam, né? E assim eu ficava pensando, tentando lembrar, nossa, mas quais são as coisas que eu repito ou que eu acredito? Quando eu identifiquei essa, eu falei, gente do céu, eu quero ser rica, mas eu não quero roubar ninguém. Então, enquanto eu estiver acreditando que todo rico é ladrão, algo em mim vai me travar para que eu busque essa riqueza que eu quero. Então, é incrível como que pode, quando você começa a perceber que é muito mais do que simplesmente falar. E Quando você você, fala, minha mãe sempre disse, as palavras têm poder. Ó, a mãe acho que está aí assistindo. E ela sempre falou. Eu aprendi com ela, antes de você estudar as leis herméticas, antes de você estudar a ciência, eu aprendi com a minha os mãe, antigos né? têm muita sabedoria, né? Pois é. Eles Só que a têm gente muito. acaba, mesmo, olha só que coisa, né? Como é, parece Contraditório. paradoxal, assim, sabe? Porque você fala e você sabe que as palavras têm poder. Você sabe que aquilo tá te atrapalhando, né? Mas é porque é engraçado isso e é muito interessante ao mesmo tempo. Porque os antigos, eles falavam isso, mas às vezes eles não tinham um entendimento por trás daquilo ali. Porque por que as palavras têm poder? Porque tudo é energia. E a energia, ela vai viajar, as ondas, né, vão passar em frequência e vibração. Então, quando você emite o som, a sua palavra, ela está emitindo uma vibração. E olha a diferença de quando eu falo assim: nossa, que saco, não aguento mais trabalhar nesse lugar. Gente, é insuportável trabalhar aqui. É uma vibração. Agora, quando eu falo assim, ah, cara, peguei o emprego aqui dos meus sonhos, estou trabalhando numa empresa maravilhosa, recebi isso de Deus do universo e eu tô transbordando de alegria. Cara, é o emprego que eu tava pedindo dos meus sonhos. Gente, a vibração não é completamente diferente. É vibração. Então, quando a gente tá vibrando mesmo, tem uma tabela, eu trouxe para vocês uma tabela muito legal, que é uma escala das vibrações. Vocês conseguem ver?
Eu acho que dá, tá, eu tô vendo tranquilo. né? E Uhum. fala assim, o nome dessa tabela aqui, tinha um médico psiquiatra aqui nos Estados Unidos e ele era PhD e não assim, antes do nome, mas ele era pesquisador. E ele começou a analisar as vibrações dos sentimentos. E quando ele começou a avaliar isso, esses sentimentos, quando a gente emite o sentimento, eles são medidos em hertz. Então, aqui é muito legal, porque assim, tem desde 20 Hz até 700 Hz. Então, assim, a vergonha, a culpa, a apatia, tristeza, medo, desejo. Desejo, nesse caso aqui, é sobre desejar o que não é seu, desejar o que é do outro, como se fosse um sentimento de inveja. Isso são sentimentos que vibram em baixo Hertz. Tipo assim, o ponto de virada aqui são 200 Hz. Então, enquanto a gente está vibrando abaixo de 200 Hz, a gente está no modo sobrevivência, a gente está no modo escassez. Então, a gente precisa se perceber. O pensamento, ele vai gerar o sentimento, que vai gerar a ação e que vai realizar no plano físico. Lembra lá dos 4 campos que o nosso corpo existe, né? Não somos só um corpo físico, né? Temos o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo emocional. Então, tudo isso que vai sendo criado no que não é visível, nos planos invisíveis, que é no nosso mental, no nosso emocional, ele vai ser trazido à existência. Então, quando eu estou pensando em coisas que estão me gerando um sentimento com uma vibração baixa, eu vou gerar uma coisa física na matéria com uma energia baixa, com uma baixa Aí, vibração. aí a gente fala da lei da vibração, né? Aí Que é a lei a da lei da vibração. atração é uma sublei. Então a gente sabe que o que você está fazendo, o que você está emanando, você está atraindo. Então, por isso que eu falei, gente, a Carol ela explica de uma forma tão gostosa, porque assim, se eu tô vibrando abaixo, né, abaixo de 200 Hz, claro que depois eu acho que até é interessante eu passar para você, quem quiser, né, a gente a tabela, né? Sim, é E muito porque assim, você percebendo que você está vibrando abaixo de 200 Hz, a única coisa que você vai atrair para tua vida é coisa com a mesma frequência. Então, por que, que o dinheiro nunca dá para pagar a conta? Por que, que todo mês falta? Por que todo mês, ou às vezes, tá tudo bem, nossa, esse mês o dinheiro tá assim, ó, certinho, vou conseguir pagar todas minhas contas. Só que daí alguém fica doente, porque o carro estraga, porque a geladeira estraga, porque não sei o quê. Por causa da vibração que a gente está emanando, né? E aí entra uma Pode continuar, porque outra eu coisa. adoro atrapalhar. Não, tá ótimo. A gente vai assim, trocando figurinha. E é muito Uhum. legal. E se você falou que você falou uma coisa muito interessante, e eu pensei na hora assim, isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, do nosso subconsciente, que tá ali com aquela crença, por exemplo, que você falou, de que os ricos é, não prestam, que eles são desonestos, que eles ficaram ricos desonestamente. Então, para você provar, para o seu subconsciente provar para você que isso não é uma coisa boa, porque aquilo é o programa que está gerando, que está rodando lá dentro de você, que os ricos não prestam, né? Então, você mesmo se sabota. Você quer ser rica, você fala isso com o seu consciente. Mas o seu subconsciente, que é onde estão as maiores informações e é onde mais rodam os programas, vamos dizer assim, na nossa cabeça, é no subconsciente. A gente só usa, acho que tem pesquisadores que falam 88% é subconsciente, tem outros que falam que é 95% subconsciente e só 5% é consciente. Então, assim, muitas crenças a gente não sabe, a gente não trouxe a consciência daquelas crenças ainda. Mas para isso a gente está aqui, né, Ale? Para ajudar A as gente não outras se pessoas a tornou consciente. trazerem Uhum. A gente não se tornou consciente de que tem aquela de crença, é que isso, tem né? aquela crença Uhum. ainda, né? Mas ela tá lá no nosso subconsciente. Então, quando você fala, eu quero ser rico, aí é o que acontece com a maioria das pessoas que ganham na loteria, por exemplo. Elas querem ser ricas. Elas até às vezes conseguem, mas porque elas têm uma crença de que o rico não presta,
o subconsciente delas vai fazer algum movimento para que elas não sejam ricas. É como falar que um rico não entra no reino dos céus, que era uma coisa que eu ouvia quando eu era criança, muito, que era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. E a minha tia, ela era muito católica e ela ensinava isso. Ela ensinava não assim, ela falava e as crianças estavam ali em volta, aprendia, né? Mais fácil um rico um camelo passar no buraco da agulha, mas nem é uma agulha, gente. Quando eu era criança, eu imaginava que era agulha de costurar, que é bem um buraco pequenininho, né? Claro, né? A gente vai pensar, então, eu não quero ser rica porque, pelo menos o inconsciente vai falar, eu não quero ser rica porque, né? Eu quero ir pro Exatamente, eu céu. quero o reino do céu, né? Eu pensava quando eu era criança, nossa, Pois ser rica é. não é bom, não, então eu não quero ser rica. Mas peraí, gente, nem é sobre isso que fala lá. Era o camelo passar no buraco da agulha, era um lugar que o camelo passava lá e que tinha que se abaixar, né? E a gente Toda já é, uma coisa e a gente histórica aprendeu. atrás. E a gente aprendeu assim. Aham. Exatamente. Então, são coisas que estão lá no nosso subconsciente. E a gente vai tendo clareza, né? Uhum. Do que é que está acontecendo dentro de nós, e aí a gente tem a chance de mudar. Porque a partir do momento que a gente identifica a crença, a gente substitui ela por uma crença positiva. Quando a gente consegue identificar a crença negativa, a gente consegue substituir aquela crença por uma crença positiva, e é um trabalhar. Não é do dia para a noite, mas a gente se autotrabalhando, a gente consegue virar o jogo da nossa vida. São E é esses muito legal. bloqueios, né, que vão impedindo a gente de ter uma vida até assim, claro que a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente busca, não sei o quê, mas com aquela sofrência, sabe? Porque eu vi isso, a gente viu isso durante a nossa vida, sabe? De criança, depois adolescência, aquela sofrência de trabalhar a semana inteira, e daí aquele final de semana, ai, que passa voando, ai, já é segunda-feira de novo. Então, tudo isso são sinais, assim, de que a gente... Acho que a falta do agradecer mesmo, né? Como você falou lá no começo. E isso vai virando, assim, uma bola de neve na nossa vida que você para e pensa assim, da onde que eu vou conseguir um emprego melhor, ou da onde vai cair do céu para mim, sabe? Eu já ouvi muita gente falando assim, mas olha para minha vida, tipo, eu trabalho, sou registrado, trabalho com carteira assinada, ganho lá um salário mínimo, enfim, não sei, né? Tipo, não tem da onde vir um emprego melhor, não tem da onde eu ganhar melhor ou eu ter uma vida assim, sabe? É a falta de percepção daquilo, é a falta de acreditar, porque realmente pode cair do céu, entre aspas, né? Sim, Porque eu já vi isso acontecer, as oportunidades batem na porta, até eu ia até falar sobre isso, mas daí eu quero que a Carol fale pra gente não deixar assim a live muito grande também, porque senão depois ninguém vai assistir, né? Porque já olha lá 1 hora, ai, muita coisa, não vou assistir. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa, que eu tenho prova na minha vida, eu tenho prova de pessoas que eu já atendi, falar assim para mim, que diferença, eu comecei apenas a agradecer, não fiz mais nada. Apareceu isso para mim, apareceu uma nova oportunidade, apareceu, sabe? Então, é isso que eu quero que você fale, assim, como que a gente liberando esses bloqueios, você já falou sobre a gratidão, liberando esses bloqueios, como que funciona para vir as outras coisas que a gente nem imagina, sabe? Não sei se eu fui clara na pergunta. Se eu conseguir liberar esses meus bloqueios, como que eu libero? E quais as possibilidades de vir coisas que, ao meu ver, né, eu como uma pessoa que está ali pensando só no meu corpo físico, eu não imagino que existe um mundo por, né, um corpo sutil, como você falou, por detrás disso. Então eu só consigo ver aquilo que está nos meus olhos, aquilo que está no visível. Como que eu posso acreditar que vai vir? Mais ou menos isso aí que eu quero que você explane pra gente. então, quando você está falando sobre gratidão, na verdade, a gratidão, primeiro, quando você consegue vibrar em 200 Hz, você já consegue sair desse modo de sobrevivência da sua vida, de achar que tudo está muito pesado. E a coragem é o ponto de virada. Porque às vezes falta coragem até para a gente olhar para dentro de nós. Porque é muito confrontante. A gente vê que a nossa vida não está dando certo e, na verdade,
tá nas nossas mãos a mudança. É quando a gente consegue olhar para isso. Só que às vezes é doloroso olhar, porque a gente quer sempre achar um culpado externo. Na verdade, não é uma generalização, mas tipo, a maioria das pessoas. A gente está sempre em busca de respostas externas e culpados externos. A culpa é do governo, a culpa é do país, a culpa é do marido, do filho, e a gente não consegue olhar para dentro, porque é difícil mesmo, às vezes, olhar para dentro e ver, nossa, isso está acontecendo e é a partir de mim que está gerando isso, porque tudo é a partir de nós. E aí, quando a gente começa a agradecer, gente, é muito incrível. E aí eu converso com as pessoas às vezes e as pessoas falam: ah, Carol, vou agradecer pelo quê? Minha vida tá uma bosta. Minha vida tá uma meleca, não consigo fazer nada. Olha aí, tô com um problema de saúde, não consigo trabalhar aqui nos Estados Unidos. Se a gente não trabalha, né? Tem isso, se a pessoa não trabalha, não ganha. Não é igual no Brasil, que você, a maioria dos imigrantes, na verdade, né? Para alguns até tem alguns privilégios, assim, que você pode entrar com seguro-desemprego e auxílio-doença, algumas coisas assim, mas a maioria dos imigrantes não conseguem isso. Então, se você não trabalha, você não ganha. E aí a pessoa vem e chega para mim e fala: mas eu tô com problema de saúde, isso e aquilo, e não é fácil como você fala. Mas espera aí, por que que não é fácil? Vamos começar a analisar o que que está acontecendo na sua vida. E aí a gente começa a ver que a pessoa está colocando o foco dela somente nos problemas. E aonde a gente coloca o nosso foco é o lugar que vai expandir. É aonde a gente foca que vai expandir mesmo. Se é um probleminha pequeno e você coloca muito foco naquilo, você vai ver como um problema muito grande. Então, quando a gente para de olhar para o problema e a gente começa a perceber, por exemplo, vou agradecer pelo quê? Porque tá respirando. Ah, tô respirando, mas tô cheio de dívida. Ok. Tem a oportunidade ainda de pagar as dívidas. Tá vivo, tá respirando. Então vamos lá, vamos começar agradecendo porque abriu o olho de manhã e tá vivo. Quantas pessoas morreram no dia de hoje? Muitas pessoas gostariam de ter mais uma oportunidade e não estão mais aqui para contar. Então, a gente precisa começar a olhar para as mínimas coisas. Quando eu comecei a fazer esses exercícios de gratidão, porque são exercícios mesmo, porque a gente inserir um novo hábito é preciso, no mínimo, é cientificamente comprovado, no mínimo 21 dias. Tem outros estudos que dizem que precisa de 30 dias. Então, se você é uma pessoa que está acostumada a reclamar todo dia, acorda de manhã e fala: que saco, tem que ir trabalhar. Ai, que droga, tem que ir trabalhar. Aí você só acorda já com aquele sentimento, né, que você não tá satisfeito, você tá insatisfeito. E aí, pensa assim: eu acordei. Abri o olho, que maravilha, tô acordada. Obrigada, cama, minha cama. Quantas pessoas gostariam de ter uma cama para dormir? Aqui nos Estados Unidos também tem muitos moradores de rua. Nos grandes centros, Nova York, Boston, aqui mesmo onde eu moro, na Virgínia, a capital da Virgínia, também tem moradores de rua. Então, a gente começa a olhar para o mínimo que tem na nossa vida com um olhar de gratidão. E aí, esse mínimo vai se expandir com esses motivos de agradecer. Exatamente. E a gratidão, ela tá muito além de 200 Hz. Então, você vai começar a vibrar numa frequência mais elevada. E quando a gente fala que a gente atrai, é porque a gente está vibrando naquela vibração ali de 1 Hz mais alto. E, por exemplo, tudo vibra. Um iPhone vibra. E um outro telefone mais baratinho também vibra. Eu nem sei os nomes. Fala Xiaomi que Xiaomi vibra. Xiaomi. Então, é tudo feito de energia, né? Tudo tem átomos ali, tudo é matéria, tem energia, tá ali. Não tem consciência, assim, de ser humano, mas tá vibrando, porque tem energia ali, tá vibrando. Uhum. Então, para eu conseguir um iPhone, eu não posso estar na vibração como é o nome? Do Xiaomi. Xiaomi. Porque se eu tiver na vibração do Xiaomi, eu vou vibrar um Xiaomi. Mas se eu tiver numa vibração mais elevada,
eu vou vibrar, eu vou atrair para mim, eu vou me conectar com aquilo ali, Olha que é que o explicação iPhone. ótima. Aham, Gente, é muito simples, porque a gente complica a vida. Mas quando a aham. gente começa a trazer leveza e começa a olhar para isso de uma forma simples, descomplica a nossa cabeça. Então aí a gente começa a perceber, porque eu nunca reclamo, gente. Claro que a gente é ser humano, a gente está aqui evoluindo. A gente vai ter dias que a gente não vai estar bem. E tá tudo bem. A gente só precisa reconhecer isso. Porque quando a gente está no piloto automático, na Matrix, que as pessoas falam, né? Aham. A gente só faz. A gente só faz e a gente nem sabe por que está fazendo, porque a gente não tem conhecimento. Mas o conhecimento liberta. E quando a gente começa a entender como funciona, não tem como. Se você olhar para uma árvore, o que está ali do lado de fora da árvore é reflexo do que está embaixo da terra. Aquelas raízes da árvore precisam estar saudáveis para aquela árvore estar bonita, com as folhas verdinhas, dando fruto, as que são frutíferas. Então, quando o que está dentro de você não está saudável, o seu mundo externo não vai estar saudável. Quando dentro de você só há crenças de que você não vai conseguir, que a pobreza é o que faz sentido para você porque sua família inteira foi assim, então, na sua família, ninguém se formou na faculdade, você também não vai conseguir. Então, isso é o que está ali, na sua raiz. É o que está escondido debaixo da terra. Uhum. Então, pensa como vai ser a sua árvore. O que está sendo visível é só um reflexo do invisível. Porque é no invisível que a gente cria o visível. Lembra lá? Temos o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo emocional. E o físico é um reflexo desses três. Então, aquilo que a gente precisa é olhar para dentro e ver o que está ali dentro de nós que não está vibrando. Ou quando é muito legal quando você vê essa tabela, cara, é muito interessante. Eu fico fascinada por esses assuntos, assim, de ver que um cientista foi lá e mediu a vibração do seu sentimento. Porque é o pensamento que gera o sentimento. Uhum. A gente pensa. E é muito. A letra Opa, travou? travou. Voltou, Tava né? travado. Voltou. O interessante, até você falou, a minha tá mais difícil aqui, ó. Mas eu quero que você fale aí pra gente, né? Nessa tabela, eu vi que tem gente aí que se interessou pela tabela. É a tabela de Hawkins, né? É a tabela Chama, de uma coisa assim. Hawkins. Uhum. Então, David tá. Hawkins. A coragem, que é o ponto de virada. Então, quando eu tô lá no sentimento de culpa, vergonha, medo, insegurança, né? Eu tô bem abaixo do que eu preciso para começar a manifestar coisas boas na minha vida. Sim. A começar a manifestar tudo aquilo que eu quero realizar, né? Seja dinheiro, seja uma saúde, sei lá, regressão de alguma doença e tal, né? Ou um relacionamento amoroso, enfim. Só que se eu tô vibrando nesses sentimentos abaixo de 200, sem chance de eu conseguir, né, Carol? Porque você vai estar vibrando e você vai estar gerando mais daquilo ali. Uhum. Porque não tem como. E fala, depois muito... você fala alguns sentimentos aí que são acima de 200 para a gente tentar se identificar em que momento do dia que a gente vibra acima de 200, Sim. se é que a gente vibra. Eu vibro. Ó, a neutralidade vibra 250 Hz. Putz, neutralidade. Neutralidade, tipo assim, você já não tá mais naquele estado de reclamando de tudo, mas você ainda também não tá lá na gratidão. Uhum. Tipo isso, você tá ali um pouquinho acima da coragem. E a coragem é onde a escala começa a virar e você já não anda mais no seu modo de sobrevivência. Você começa a viver, a ter prazer em viver, a ver a vida com outros olhos, não só como um sofrimento. Porque, gente, isso aconteceu na minha vida. Eu falo que é a minha experiência de vida. Eu falo isso aqui com muita propriedade, porque tinha dias que eu chegava em casa e eu queria que aquele dia fosse o último dia da minha vida. Eu não queria mais o outro dia nascendo. Eu não queria mais, porque eu não tinha prazer em viver. Até que chega, a gente consegue vibrar na coragem, que é a coragem de enfrentar os nossos paradigmas e as nossas crenças
enfrentar os nossos medos, porque o medo é uma coisa que vibra muito baixo também. E às vezes, quando a gente pensa assim, ah, não vou conseguir pagar meu aluguel, não vou conseguir pagar a prestação do carro, o que está gerando aquele pensamento ali? É o medo. E o medo, ele vibra lá nos 100 Hz. Muitas das crenças são derivadas, nossa, agarrei aqui nessa palavra, derivadas do medo. Então, quando a gente passa dos 200, tem a aceitação, o amor, que vibra em 500, a alegria. Essa minha tabela tá bem resumida aqui, mas tem uma tabela que tem muito mais sentimentos e é muito legal. E tem a paz, a iluminação. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, com amor para as coisas. Ai, eu tenho um carro velho, mas vamos lá. Eu tenho um carro velho que está me dando muita dor de cabeça. Ai, meu carro vive dando defeito. Mas, cara, eu vou lá no mecânico, conserto. A minha acho que é igual a sua. É. Tá, continua. Não queria atrapalhar, não. E aí, a gente começa a reclamar daquele carro velho. Só que a gente não trata aquele carro velho com amor. A gente talvez não tenha feito todas as manutenções que precisavam. Não fez uma manutenção preventiva, não trocou o óleo. E aí, quando o carro dá defeito, a gente só quer pôr a culpa no carro. Mas quem é o dono do carro? Lembra que eu falei que é difícil olhar pra gente mesmo? Porque a gente reclama do carro que tá velho. Mas a gente fez a manutenção no carro? Não. E aí a gente começa a olhar com amor. E aí, gente, é uma maluquice, né? Porque eu comecei assim... Ai, meu carro querido, muito obrigada, porque todo dia você me leva para o trabalho, me traz de volta, e aí a gente começa a conversar com as coisas. E aí a gente começa a tratar. As pessoas acham que a gente é louca daí. Sim, eu converso com as plantas. E eu agradeço porque elas estão florescendo, trazendo alegria para minha casa. E aí a gente está vibrando no amor, que vibra em onde? 500 Hz. E aí a gente começa tudo de bom a pode vir pra gente. E as coisas que estão vibrando naquela mesma frequência vai chegar até nós. E eu sou prova viva disso também. Então... É muito maravilhoso. E assim, eu comecei fazendo um caderninho da gratidão e eu tinha que fazer 10 motivos de agradecer por dia. E, gente, era incrível, porque eu comecei a fazer e eu não conseguia achar 10 motivos para eu agradecer. Só que é treino, gente. Tudo na vida é treino. Tem que treinar, tem que praticar. E aí a gente começa a treinar a gratidão. Pega lá um papelzinho ou um caderninho e começa a anotar. Abre o olho de manhã e agradece. Obrigado pela minha cama. Obrigado pelo meu travesseiro. Obrigado pela minha roupa de cama. Obrigado porque eu tô respirando. Obrigado pela caneta que eu tô escrevendo. E eu comecei assim. Obrigado por esse caderno. Obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, que foram agentes para que eu chegasse nesse mundo, né? Por mais que eu quero falar isso, um adendo, por mais que a gente não esteja ali naquele momento acreditando naquilo, que aquilo é um motivo para agradecer, por mais que eu esteja escrevendo, ai, no fundo eu tô assim, ai, meu Deus, eu queria estar agradecendo, né, por coisas tangíveis, não sei o quê. Aquilo que você falou dos 21 dias, aquilo, gente, é neurociência. A neurociência explica. Vai, continua, por mais que aquilo tá difícil, daqui a pouco aquilo vai se tornar fácil. Então, o seu padrão vai mudar e você consegue agradecer mais pelas coisas. Cara, é muito real, porque assim, a gente começa fazendo meio mecânico, sabe? Só que depois, o que mais... Aí a gente entra na parte da cocriação, que é quando a gente começa a manifestar a abundância na nossa vida, que é quando a gente começa a cocriar. E não tem como cocriar a abundância vibrando lá na escassez, que são as frequências baixas, né? Que vai fazer você ficar no seu modo de sobrevivência. E aí, quando você começa numa forma, ainda que seja mecânico, gente, começa fazendo mecanicamente. Faz porque tem que fazer para cumprir tabela. Sim, comece assim, porque depois você começa a fazer com o coração. E é aí que você consegue manifestar. Porque quando a gente começa a agradecer e sentir, porque o segredo está no sentir. Se a gente voltar lá no início que eu falei, o pensamento gera o sentimento.
que o sentimento gera a ação. A ação de quê? Da gente cocriar. E como que a gente cocria coisas maravilhosas estando com o sentimento de coisas terríveis? Não vai cocriar coisas maravilhosas. Então, a gente precisa estar com o nosso coração cheio de coisas boas para que a gente consiga manifestar coisas maravilhosas na nossa vida. E enquanto você não for bom naquilo que já está na sua mão, você não vai para um outro nível. O universo não vai te entregar um outro nível na sua vida, porque você ainda não conseguiu dar conta daquele que está ali na sua mão hoje. Se você ainda não conseguiu cuidar do seu carro velho, trocando óleo e levando no mecânico, você vai conseguir um carro novo. Você vai ter o mesmo problema. Aí é quando as pessoas ganham na loteria e perdem tudo, porque elas ainda não entenderam o mecanismo da vida, que é como a natureza, gente. A gente não é melhor do que a natureza. E foi muito legal quando eu percebi isso, porque eu ouvia muitas pessoas falando e desmatando e fazendo as coisas como se fosse nada, assim, a natureza. Ah, eu sou o homem, eu sou o poderoso, né? Tipo assim, há um sentimento, às vezes, de que somos melhores do que a árvore, de que somos melhores do que a natureza, mas, na verdade, nós somos um com a natureza, nós somos parte da natureza, né? Não tem essa separação de que eu sou melhor ou eu sou pior, porque se a gente olhar a força que a natureza tem quando ela quer, e vem o vento e derruba casas, e enchentes e tudo mais, né? Então, pra gente ver que a gente é parte da natureza, a gente não é melhor nem pior. Então, esse assunto que você começou a falar, quer dizer, é o mesmo assunto, mas você começou a desenrolar para um lado que a gente vai precisar de mais uma live. Sabe por quê? Porque você começou a falar a universo, Deus, né? Aí o nome, eu sempre falo, o nome que cada um dá para a sua divindade, né? Mas Deus, universo, enfim, não vai te dar uma coisa, não vai fazer você subir de nível se você ainda não tá ok nesse nível. Isso aí, gente, a gente precisa desenrolar mais eu isso. falo Mas infelizmente a não dá vida tempo. é igual um jogo de videogame. Aham. E eu não jogo os jogos de hoje em dia, né? Mas eu jogava os jogos da minha época. E aí tinha lá o Sonic e tinha o Mario Brothers lá, e eles tinham que vencer uns chefões, assim, né? E enquanto você não conseguia vencer aquilo ali, você não passava de nível. Passa. É a vida, gente. É igualzinho na nossa vida. Enquanto você não dá conta de resolver aquilo que já está na sua vida hoje, não tem como você ir para um próximo nível que vai te trazer mais desafios. Não tinha como a minha vida ser uma vida de abundante antes, porque eu não dava conta de solucionar os problemas que eu tinha antes na minha vida. Então, quando eu comecei a ver isso com mais clareza, eu consegui subir de nível. E assim a gente vai. Hoje eu tenho uma empresa que tem funcionários. Eu nem trabalho mais hoje no operacional, eu trabalho só na parte administrativa da minha empresa. Mas eu tive que fazer a parte operacional com excelência. E aí, quando eu consegui fazer isso com excelência e com amor, aí volto lá nas vibrações. Porque quando a gente faz com amor, é muito mais gostoso do que quando a gente acorda de manhã, ah, que saco, tenho que ir lá fazer de novo isso. A gente não vai conseguir ir para um outro nível, porque um outro nível requer de você. Esse nível que você está agora, que você faça ele com excelência, para que você passe para o seu próximo nível e desempenhe novamente, gente, toda essa excelência para que você continue subindo de nível na sua vida. E aí você já está na abundância aí. Você até tem momentos assim que você oscila um pouquinho e que você fica triste. É normal, gente. Os sentimentos é igual aquele filme do Divertidamente, que todos os sentimentos estão ali trabalhando juntos e que eles são necessários, né? No primeiro filme lá que a Joy, ela queria acabar com o sadness lá, que era a tristeza, né? Era a alegria querendo acabar com a tristeza. E ela quase destruiu tudo da menininha, né? Todo o sistema. Então, às vezes, o medo também é um mecanismo para te defender, para te poupar de algumas coisas. Não é que o medo é totalmente ruim. É bom que você tenha medo de algumas coisas às vezes, porque você vai fazer com mais cautela e você vai pensar um pouco sobre suas decisões. Mas é para você não ficar nele, né? Mas que você consiga transcender dos 200 Hz lá e você vá para o seu nível de abundância. E assim a gente consegue. Ai, gente, eu falei
falei que valeria a pena assistir essa live, né? Porque olha o tanto de coisa, o tanto de conhecimento que a Carol trouxe pra gente. Pena não, né? Porque tudo caminha conforme precisa caminhar. Mas já passou 1 hora. A gente Que tá há uma rápido, hora né, falando aqui. gente? Aham. Muito Eu falo bom. pra você, quando eu começo a falar, eu me empolgo, né? Pois Eu me é, empolgo, gente. eu Esses infelizmente vou assuntos ter que são cortar. Eu vou ter que maravilhosos cortar pra mim. Vou ter que cortar essa abundância de conhecimento que trouxe pra gente, que foi tão gostoso. Eu começo assim a ouvir, e não é à toa, né, que a gente conversa, né? Até por hora se deixar, né, Carol? É verdade. Mas foi muito bom. Eu acho que vale muito a pena a gente conversar um outro dia, fazer uma segunda aí para desenrolar esse. Porque assim, a gente falar sobre lei da atração, mentalidade de abundância, mentalidade de escassez, gente, abre um universo de coisa que é maravilhoso a gente aprender. Então, de tudo isso que foi falado, se vocês levarem o primeiro ensinamento de hoje, acho que o mais importante, a gratidão, agradecer, vocês com certeza vão conseguir mudar esse programa, né? O programa que roda na nossa mente, para a gente conseguir atrair coisas boas, conseguir manifestar aquilo que a gente quer, criar uma casa, um carro, uma viagem, enfim, tudo aí que a gente Gente, está e começa destinado a ter. é um mecanismo mesmo. Vai começar meio mecânico, depois a gente vai fazendo e vai sentindo a emoção, porque Uhum, aí você já começa a visualizar e aí você já uhum, começa a agradecer por aquilo que ainda não é tangível. E aí a uhum, gente entra já na parte da cocriação, que a gente já começa a agradecer com os olhos da fé, que ainda nem uhum, esses olhos conseguem ver, porque não é tangível, a gente ainda não trouxe para o plano físico, mas a gente já uhum, começa a agradecer lá nos outros planos, que é o mental, o emocional e o espiritual. E a gente começa a entender que é lá nos outros planos que a gente precisa trabalhar para que o nosso plano físico seja o plano físico que a gente deseja. Realidade, assim, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, e depois uhum. eu conto para vocês como que eu cocriei meu carro zero, que foi Vamos, maravilhoso. vamos marcar então, vamos ter que marcar de novo. Vamos. Então, daí vai ter Carol Bishop, aquela moça que saiu lá de São Gonçalo, que era atendente no McDonald's e é empresária nos Estados Unidos. Vai explicar para vocês a parte 2. Vai ser muito A legal. parte da A cocriação é a parte da parte que todo cocriação. mundo quer, gente. Sim, Então, bora praticar eu já tô a parte ansiosa. básica. Essa de hoje foi o básico, né? Pra gente entender Pois lá é. a vibração, a escassez, onde você vibra na escassez, onde você vibra na abundância. Aham, Ai, minha isso amiga Sil tá mesmo. bem aqui. Oi, Silvana! Te Ai, amo, que amiga. legal. Então, ó, gente, e daí eu vou deixar, depois a gente vai postar essa live e daí logo a gente marca daí a segunda, tá bom? Isso, Espero vamos. que vocês Vamos tenham marcar. gostado. Vamos mesmo? Então tá. Vamos, porque falar de cocriação é comigo mesmo. Bora cocriar, Então gente. tá. Carol, muito obrigada. Fico assim imensamente grata por você ter aceito o convite. Eu que E agradeço. eu acredito assim, para mim foi uma aula e eu tenho certeza que quem assistiu aprendeu muito e quem não assistiu vai poder assistir depois que a gente vai postar. Obrigada por terem ficado aqui com a gente. Um Foi um prazer beijo.